O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Seja bem-vindo, o FPR Notícias está no ar. O setor Palotina ganhou mais um terreno. Uma fazenda experimental vai ser construída no local. Henrique é estudante da primeira turma de agronomia e já sonha com mais espaço que a futura fazenda experimental vai proporcionar para pesquisas. A gente tem aquela formação teórica muito legal, só que a prática é de suma importância. Então, por exemplo, no meu curso, a gente já vem trabalhando em grupo de pesquisa e a gente tem muita parceria com o produtor, para não deixar de estar fazendo a parte experimental. Mas agora, com a fazenda experimental, a gente vai poder potencializar muito essas pesquisas. A área doada pela Prefeitura de Palotina tem 10 alqueires, o que dá aproximadamente 250 mil metros quadrados. Além do curso de agronomia, serão beneficiados também mais 5 cursos. Para o diretor do setor Palotina, Elisandro Pires, é mais um passo na expansão da UFPR no oeste do estado. O pessoal foi extremamente feliz. Nós tínhamos várias parcerias que necessitavam de uma área agrícola, ou seja, são experimentos, parcerias com empresas que não poderíamos desenvolver aqui dentro do setor por conta que o setor fica dentro do município, então as leis ambientais, afinal, não permitiam. Nós perdemos muitos convênios por conta disso. E acho que esse momento agora é diferente. A fazenda será construída em local estratégico, ao lado do Colégio Agrícola e de uma empresa de pesquisas em agronegócios, o que facilitará convênios com a UFPR. É uma área que hoje está recebendo um investimento bem significativo, porque tem o Colégio Agrícola do lado. É uma área que o governo do estado reformou, construiu uma estrutura muito importante. E também a gente tem que mencionar a Codetec, que é um dos maiores centros de pesquisa, referência em grãos, em especial o milho e soja, e que está instalado nessas redondezas. Além do terreno doado para a fazenda, mais 2 áreas foram repassadas para a universidade só este ano. Uma para a construção de uma moradia estudantil e a outra para uma incubadora tecnológica. Começa na quarta-feira a Semana Acadêmica de Odontologia, a SAMGEM. O evento tem mais de 30 anos de tradição e é uma das maiores semanas acadêmicas do Brasil. O objetivo do encontro é permitir que profissionais e estudantes ampliem e renovem conhecimentos. Serão ministrados cursos e palestras com profissionais de renome. O congresso também permite a apresentação de painéis e trabalhos científicos. Esse ano, o evento ocorre entre os dias 22 e 25 de outubro. Mais informações você encontra no site que aparece aí na tela. Promover um espaço para reflexão sobre a produção e os rumos da cena cultural de Curitiba. Esse é o principal objetivo do 3º Seminário de Produção Cênica. Artistas e produtores estão convidados. O curso de Tecnologia em Produção Cênica realiza entre os dias 27 e 28 deste mês o 3º Seminário de Produção Cênica da UFPR, com o objetivo de promover debates entre os membros das mesas redondas, sendo um espaço de reflexão sobre as temáticas da área. O encontro será realizado no setor de Educação Profissional e Tecnológica da UFPR e as inscrições devem ser feitas pelo site que aparece na sua tela. Aline Valquil para o FPR Notícias. Empreendedorismo com foco em negócios sociais é tema de uma palestra que será realizada na quarta-feira. A repórter Eleonora Mendonça tem mais informações. Diz pra gente, Eleonora, quem pode participar? Qualquer pessoa pode participar, Andréa. Não é necessário fazer parte da comunidade acadêmica aqui da UFPR, mas é importante fazer a inscrição. Ela pode ser feita na hora do evento ou previamente por e-mail. Quem vai ministrar a palestra é o responsável pelas áreas de Educação e Relações Internacionais da Yunus Social Business, Ricardo Mastrotti. A Yunus é conhecida no mundo todo por ser referência na área de negócios sociais. A palestra vai falar sobre a importância da criatividade, do empreendedorismo e da inovação para a resolução de problemas sociais. Fique atento, a palestra começa às 6h30 da tarde e será realizada no Auditório de Ciências Sociais Aplicadas do campus Jardim Botânico. Mais informações você encontra no site www.nits.ufpr.br ou pelo telefone 3360
4442. Andréia. Muito obrigada pelas informações, Eleonora. E a semana começou um pouco mais fresca na Grande Curitiba. Se o tempo vai continuar assim, você vê agora com a Aline Valquil. Depois de um final de semana chuvoso aqui em Curitiba, estamos aqui no CIMEPAR para saber como fica essa semana e se haverá previsão de muita chuva como foi esse final de semana. Estamos aqui com o Fernando Mendes e ele quem vai falar sobre esse assunto. Fernando, o que a gente pode esperar para essa semana? Bom, a situação mudou. Nós tínhamos uma semana, na semana anterior no caso, um tempo muito aquecido, né? Uma massa de ar mais seco e com as temperaturas que foram apresentaram alguns recordes, né? Então foi uma semana talvez até um pouco atípica, né? No caso, nessa semana, depois do deslocamento da frente fria que coincidiu com o final de semana, pela região, veio a situação da chuva, a gente aumentou as taxas de umidade e diminuiu a temperatura. Então a gente já tem uma semana mais agradável, né, em todos os sentidos. Realmente ao longo da semana vai predominar uma condição melhor. Faz um pouco de calor ainda no norte e no oeste, mas no setor sul, sudeste, região metropolitana, um ambiente mais agradável, temperaturas mais amenas. Esse será a tônica dessa semana, né? Então não há previsão de chuva para essa semana, chuvas tão intensas como foi esse final de semana? Em relação à chuva ainda há previsão. No entanto, uma condição irregular, aqui no leste uma chuva leve, chuvisco, é o que vai acabar predominando. E no norte e no oeste vai se alternar um pouquinho alguma situação de chuva entre os períodos da tarde e noite, porque ainda tem ainda tem umidade no caso, né? E são regiões, o setor norte e oeste, onde ainda esquenta um pouco, né? E esse aumento de temperatura com uma certa presença de umidade contribui para a formação de nuvem de chuva. A semana começa com temperaturas agradáveis em Curitiba. A terça-feira será de céu parcialmente nublado, mas não há previsão de chuva. A máxima não deve passar dos 18 graus. Na quarta-feira, o céu ainda fica nublado. A mínima prevista é de 13 e máxima de 22 graus. Na quinta e sexta-feira, o sol volta a aparecer e os termômetros devem chegar aos 25 graus. A ciência facilita e melhora a vida da população. Por isso, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior entrega o Prêmio CAPES de Tese para os melhores trabalhos de doutorado. E um pesquisador aqui da UFPR recebeu a menção honrosa pelo estudo sobre o grafeno, um material que pode revolucionar a tecnologia. Foi um longo período de estudos, mas que foram reconhecidos. Sérgio Domingues foi um dos ganhadores do prêmio da CAPES de Tese, uma das melhores pesquisas de doutorado na área de Química. O trabalho intitulado Filmes Finos, Transparentes e Condutores Baseados em Grafeno é um estudo que contribui para muitos meios, principalmente a tecnologia. Eu decidi fazer doutorado e aí eu fui falar com o professor Aldo, que era um professor que eu já conhecia aqui no departamento, gostava da linha que ele trabalhava, que era na linha de nanomateriais de carbono, e aí ele falou que tinha um projeto e era um projeto desafiador, e ele perguntou se eu toparia, eu falei que sim, e aí nós começamos a trabalhar com o grafeno. A linha de pesquisa tinha dois objetivos distintos que no final casavam em um único objetivo. O primeiro era produzir o grafeno, que a gente não produzia aqui. Então, esse foi o primeiro objetivo. O segundo objetivo era fazer com que esse grafeno se transformasse em uma espécie de um filme depositado sobre um material, e esse material fosse muito transparente e muito condutor. A tese de doutorado foi orientada pelo professor do Departamento de Química da UFPR, Aldo José Zarbin, e foi dele que surgiu a linha de pesquisa, um projeto desafiador e que foi realizado além das expectativas. A tese, na verdade, o assunto da tese está inserido na minha grande linha de pesquisa aqui na UFPR, Departamento de Química, que eu desenvolvo já há 16 anos, desde que fui contratado aqui, que corresponde à preparação de nanomateriais baseados em carbono. No decorrer desse trabalho surgiu essa nova fase de carbono, essa nova forma de carbono elementar, que é chamado grafeno, que é um material bidimensional, formado por uma única camada de átomos de carbono, uma configuração muito específica, e é um material que tem muitas propriedades diferentes e interessantes com relação aos materiais convencionais. Assim como a pesquisa teórica, foi necessário fazer muitos testes com o grafeno.
um material fino, porém muito resistente, que pode ser aplicado em produtos tecnológicos como celulares, tablets e smartphones. O grafeno ele é como se fosse o constituinte básico do grafite. Você imagine um pão de forma, onde cada fatia daquele pão de forma é uma folhinha de grafeno. O grafite é o pão de forma inteiro. Se você tirar um pedacinho daquela, uma folha daquela é um grafeno. Então o grafeno ele é um material que ele é formado, é o material mais fino que existe. É um material de alta tecnologia que pode vir a ser usado nos mais diversos campos do nosso dia a dia. Esse foi o laboratório onde o Sérgio obteve o grafeno. E aqui foi um dos lugares onde ele se dedicou no período de 4 anos e abriu caminho para outros pesquisadores. O resultado de tanto trabalho saiu há 2 semanas. E essa menção honrosa é um dos prêmios que simbolizam todo o esforço da ciência para melhorar a vida da sociedade. Tanto pessoalmente como profissionalmente, isso é algo bastante importante para mim, para o próprio departamento aqui, programa de pós-graduação. Então, a felicidade foi muito grande. Eu fiquei extremamente feliz, lógico. O Sérgio ficou extremamente feliz. Isso é bom para todos nós, né? Não só para mim, é bom para o meu departamento, é bom para a nossa universidade, é bom para a ciência paranaense, é bom para a ciência brasileira. E teve outro professor aqui da universidade que também foi premiado. Mas agora o assunto é literatura. Você viu aqui no FPR Notícias uma reportagem especial sobre o livro A Anatomia da Melancolia, publicado pela editora UFPR. A obra recebeu o prêmio Jabuti na categoria Tradução. Guilherme Contígio Flores, do Departamento de Letras da UFPR, traduziu A Anatomia da Melancolia, do autor inglês Robert Burton. A tradução foi dividida em 4 volumes. A primeira parte da obra foi lançada em 2011 e a última no ano passado. Em 2013, a publicação já havia sido reconhecida pela Associação Paulista de Críticos de Arte como a melhor obra na categoria Tradução. E agora, a obra também é vencedora do Prêmio Jabuti. O professor concorre ainda ao Prêmio Portugal Telecom de Literatura, com Brasa Enganosa. O livro de poesias é de autoria própria e foi publicado pela editora Patuá. E ainda falando de cultura, uma exposição no setor litoral fala sobre a riqueza da Mata Atlântica. A exposição Mata Atlântica conta várias histórias por meio da arte e da natureza. A beleza e a destruição da Mata Atlântica e a evolução das espécies até a ocupação das florestas são alguns dos assuntos retratados nas obras. A exposição foi organizada pelo programa Lab Móvel. Ela fica no Centro de Eventos de Morretes até o dia 10 de dezembro. O espaço foi cedido pelo governo do estado e, a partir de agora, vai ser utilizado pelo setor litoral para atividades de ensino, pesquisa e extensão. Mais informações você encontra no site que aparece aí na tela. Repensar a concepção da criança e da infância, compreender a importância da linguagem na educação infantil e perceber as rodas de conversa como um espaço de diálogo. Essas são as principais questões tratadas no livro Rodas de Conversa do Marca Página de hoje. Quando eu fui na pescaria, meu pai me ensinou a pescar, daí eu puxei o peixe e ele falou: "Muito bem, Nicole. Professora, sério, você pescou bastante?" "Nicole, pesquei e tá lá no congelador o peixe." "Professora, puxa, que delícia, você vai fazer assado peixe?" "Nicole, minha mãe nem... Eu falo pra ela assim: mãe, eu queria comer peixe frito, mas outro dia, filha." Minha mãe fala assim: outro dia. Esses diálogos entre a professora e os alunos Rafael e Nicole só foram possíveis graças às rodas de conversa. Diariamente, os Centros Municipais de Educação Infantil abrem espaço para que as crianças desenvolvam o diálogo através dessa atividade. Eles desenvolvem mais a oralidade, até mesmo aquelas crianças que são tímidas, eles começam a conversar mais e vai evoluindo. Foi depois de assistir às diferentes rodas de conversa realizadas pelos centros que a professora Viviane resolveu desenvolver uma pesquisa científica para entender de que maneira o método promove o uso da linguagem pelas crianças. Eu sou pedagoga e trabalho na educação infantil já há um bom tempo. E há alguns anos atrás eu trabalhei na produção de um material que a gente chamou de caderno pedagógico, específico sobre a oralidade, né? A intenção era subsidiar os profissionais que atuam na educação infantil no trabalho com a linguagem oral. E naquela ocasião a gente recebeu vários relatos de práticas e entre eles a roda de conversa.
E na ocasião, então, as rodas se caracterizavam muito mais como não conversa do que como conversa propriamente dita. Então tinha lá monólogo, que o professor fazia pergunta e ele mesmo respondia, ou revezamento, então as crianças, cada uma tinha sua vez para falar, né? Isso me chamou a atenção e achei que merecia um estudo aprofundado, até para trazer essas questões para reflexão e para a gente repensar um pouco a prática. Tudo começa por um disparador, mas o fluxo da conversa sempre depende do que as crianças estão com vontade de falar naquele dia. E a gente foi até o zoológico com as crianças, que a gente faz 3 passeios por ano, e eu acho que a girafa foi um dos animais que mais chamou a atenção deles. E daí a gente trouxe para a roda de conversa para ver o que eles tinham para falar sobre a girafa. Você coloca um disparador, por exemplo, você coloca ali uma garrafa de água para eles. Eles começam a falar da água, só que daí, de repente, surgem outros assuntos, coisas de casa que eles trazem, que muitas vezes eles querem falar aquilo e é naquele momento a oportunidade que eles acabam falando. As pesquisas de campo deram origem a este livro publicado pela editora UFPR. Na obra, a professora usa o pensamento de Bakhtin para analisar o uso da linguagem nas rodas. A autora procura entender qual é a importância de ouvir o que a criança tem a dizer e como isso contribui para o desenvolvimento subjetivo dos pequenos. Eu faço a análise dos enunciados das crianças a partir dos estudos do círculo, né? Então, o círculo, que no meu caso específico, eu uso Mikhail Bakhtin e Voloshinov. Então, são estudiosos que em 1919 até 1929 discutiram sobre linguagem, filosofia, ética, estética, né? E eles me deram subsídios para fazer as análises dos enunciados das crianças, né, a partir desse estudo que eles desenvolveram. 2 anos de pesquisas depois, a pesquisadora conseguiu perceber que a maioria das rodas não cumpre o objetivo de ser uma conversa. Por isso, ela acredita que ainda há muito por fazer. Esse livro, a intenção é que ele sirva como um instrumento de reflexão, de formação para o profissional que atua na educação infantil, para que a gente possa problematizar as práticas que nós vemos fazendo com a oralidade e com a roda de conversa, e no sentido de construir uma educação dialógica, né? De pensar que essa criança seja ouvida, que ela tenha esse espaço de fala e que o que ela fala seja considerado, né, seja valorizado e considerado, e para que a gente possa propiciar essa interação entre elas, né, que esse meu interlocutor fale, seja ouvido ou responda, e essa troca entre as crianças e entre elas e o adulto educador, né? Então, é mais assim, eu acho que um instrumento de reflexão para a gente repensar um pouquinho o nosso trabalho, né, na educação, em especial na educação infantil. Apesar dessa conclusão, o mais importante é que as crianças aproveitam as rodas para perder o medo e falar tudo o que sabem. Eu tenho uma girafa bem grandona, bem pequenininha, que é o filhote, e eu tenho um pai de girafa bem grandona, que alcança ali no teto. Ficou interessado? É só ir até as livrarias do Centro Politécnico, da Reitoria, ou então visitar o próprio site da editora UFPR. Lá você encontra todos os livros publicados, inclusive o que nós vimos no Marca-Página de hoje. O UFPR Notícias termina aqui. Para rever as reportagens de hoje ou acompanhar a nossa programação, acesse o nosso site e também as redes sociais. A gente se vê na quarta-feira com mais uma edição inédita do UFPR Notícias. Até lá!